Seja bem-vindo ou bem-vinda a essa videoaula, e nesse vídeo nós veremos uma introdução às redes adversariais generativas. Esse é um dos tópicos mais avançados que existem na área de Deep Learning e estão aparecendo muitas aplicações práticas nesse sentido. Ela é uma rede neural que pode criar por ela mesma. Então, conforme nós vimos os outros tipos de redes neurais, ele não tem, por exemplo, uma imaginação, digamos assim. Simplesmente eu posso utilizar para fazer tarefa de classificação, por exemplo, classificar se um cliente vai pagar ou não vai pagar um empréstimo, ou fazer previsão do preço do veículo baseado nas características, fazer a classificação de imagens. Então, principalmente quando nós trabalhamos com redes neurais convolucionais, que nós passamos imagens, ela aprende a classificar se, por exemplo, é um gato e um cachorro. Esse tipo de rede neural ele vai gerar imagens. Então, por exemplo, se você passa imagens de gatos, ela não vai aprender como uma rede convolucional a classificar se é um gato ou se é um cachorro. Ele vai aprender a criar novos gatos baseados nos gatos que ela recebeu como treinamento. Eles vão aprender sobre os objetos do mundo e criam outras versões desses objetos que nunca existiram. Comentei antes como se fosse uma imaginação. Podem criar imagens a partir de textos ou também esse tipo de rede neural pode ser utilizado para fazer a criação de textos também. Por exemplo, notícias ou então baseado nos textos de um determinado poeta, ele pode gerar poesias com as mesmas características desse determinado poeta. Aqui nós temos alguns exemplos que nós veremos como que esse tipo de rede neural pode ser utilizado. O primeiro é aumento de resolução. Aqui nós temos a imagem original. Nesse caso, todas elas estão aqui com o mesmo tamanho, mas considere que aqui fosse uma imagem bem pequenininha, que se você quiser aumentar a resolução, por exemplo, se você arrasta a imagem e tenta aumentar o tamanho manualmente, ele vai ficar tudo distorcido. Então, você pode utilizar essa técnica para você aumentar a resolução. Aqui, inclusive, tem a fonte do artigo que foi retirada essa imagem, então inclusive você pode abrir esses arquivos PDF, você pode verificar mais detalhes sobre como essa rede neural ela foi implementada. Aqui nós temos uma abordagem de certa forma ruim, que quando ele tenta aumentar a resolução ele fica aqui serrilhado. Nós temos aqui um outro método para aumento de resolução e aqui tem esse sRGAN, que foi a proposta dos autores desse artigo. Perceba que olhando aqui só pela mão você consegue analisar que ele tem um desempenho bem superior a essas duas outras abordagens. Aqui você pode notar que na imagem original ele tem esse detalhe aqui no topo aqui da cabeça da pessoa. Aqui ele retira, porque se ele manter todos esses detalhes, ele acaba prejudicando, ele não vai conseguir aumentar a resolução. Nós temos essa outra técnica que é bem interessante, que é o desenho automático. Então, se você, por exemplo, desenhar esse contorno aqui, ele automaticamente pode fazer esses tipos de desenho como se fosse uma grama. Se você colocar esses pontinhos, ele vai indicar que é um morro, e se você colocar um azul, ele vai fazer o céu. Aqui você pode inclusive ver um exemplo prático dessa aplicação funcionando. Nesse link que está no slide, você tem acesso aos códigos fontes que você pode fazer o download, e aqui tem um exemplo aqui só de uma imagem que está rodando mostrando como que funciona. Perceba que a pessoa faz os contornos colocando aqui como se fosse uma neve, aquela parte branca, e ele faz o desenho aqui de acordo com o que a pessoa colocar. Então perceba que aqui ele vai colocar o branco e ele coloca aqui o branco como se tivesse a neve. Nós temos um outro exemplo que é conversão de texto para imagem. Perceba que você pode digitar aqui um texto, um pássaro preto. Então, ele fez o desenho aqui de um pássaro preto. Tem aqui o bico redondo, de acordo com o que é colocado aqui. Aqui nós temos um pássaro pequeno, tem o peito amarelo. Você pode notar que ele colocou aqui. Tem aqui a parte marrom. Aqui a superfície um pouquinho preta. Então, você pode notar que ele faz corretamente. Aqui nós temos um pássaro pequeno, tem um bico
pequeno, então perceba que esse bico é bem menor do que os outros, porque aqui você indicou que você quer um bico pequeno. Temos aqui a cor azul, ele coloca aqui a cor preta também, nessa parte aqui embaixo da asa. Esse outro exemplo, que é a tradução de imagem para imagem, então você tem aqui como input esse desenho aqui de uma cidade, ele coloca o output, já faz o mapeamento. Nós temos uma foto aérea, ele faz o desenho do mapa. Aqui nós temos o desenho aqui de uma fachada, ele cria a fachada, dia para noite, para colocar cores, e edges to photo, ou seja, somente as bordas, ele consegue fazer aqui o desenho completo da bolsa. Tem outro exemplo que é bastante famoso, que é esse projeto DeepMind do Google. Então, se você pesquisar, você vai achar muita informação sobre esse projeto, que é geração automática de imagens. Então, são imagens que até, de certa forma, bem elaboradas. Aqui, se você analisar, como se fosse até um 3D aqui nessa imagem. Então, foram imagens geradas automaticamente. Aqui nós temos uma outra imagem, tem aqui umas caras de cachorros, de animais aqui também, e tem essa outra imagem. Todas essas imagens elas foram geradas por um computador, ou seja, por uma rede neural do tipo GAN, essa que nós trabalharemos nessa parte do curso. Esse é um exemplo com uma aplicação bem prática, que é para você fazer a criação de ambientes. Nesse caso específico, é a criação de quartos. Então, por exemplo, quando você vai fazer a construção de uma nova casa, você vai planejar os ambientes, por exemplo, o quarto, a cozinha, a sala. Então, geralmente, o que é feito hoje em dia, você tem a pessoa que vai fazer os desenhos dos móveis, de como que vai ficar toda a estrutura. Então, você pode utilizar esse tipo de rede neural, gerar várias opções de quarto, então fica muito mais fácil para o usuário escolher. Imagine para uma pessoa fazer todas essas imagens ou todos esses planejamentos de quartos. Então, se você tiver uma rede neural desse tipo, você coloca no sistema, a rede neural automaticamente vai gerar várias opções e fica muito mais fácil, com muito mais opções para o usuário escolher. E com isso nós fechamos essa videoaula, que eu mostrei somente alguns exemplos para você ter ideia do que é essa técnica das redes adversariais generativas. E na próxima aula você vai aprender a intuição desse algoritmo, de como que funciona a aprendizagem para ele conseguir fazer a geração dessas imagens automaticamente. Obrigado e até lá!